Histórias do professor Nami. Especialmente antes da leitura, faremos uma homenagem ao Sr. Jean Guimarães, que enquanto esteve entre nós, foi, além de um leitor publicamente assumido do registro cultural, um dos personagens fidelenses mais presentes nesses nossos contos fantásticos. Ficam dele conosco sua simpatia, suas palavras sempre de incentivo, sua imagem social elegante, inteirada pela esposa Aldacir, pelas filhas do casal, e as ameaças que fazia ao professor Nami de processá-lo, dando com seu bom humor vazão ao propósito desta coluna. Seu Jean, esta contemporaneidade para nós foi um baita privilégio. Vovô e o meteoro que caiu em Cambuci. O primeiro meteoro que caiu em São João do Paraíso foi vovô quem ficou com ele. Só que não sabia o que era. Estava fumando o seu sagrado cigarrinho de palha de madrugada, quando o bicho fez um risco de luz no céu, um clarão e depois caiu lá no meio do pasto, fazendo tremer a terra. Assim como agora, todos pensaram ser aquele estrondo seco apenas um trovão depois de um relâmpago. Mas vovô, diante de um céu todo estrelado, viu logo que não se tratava de algo tão comum. Curioso, assim que aquela pedra, menor que uma melancia, esfriou e parou de soltar fumaça, ele a meteu no embornal e, de mudança que estava, trouxe o objeto, mesmo sem saber o que era, para o seu destino, ou seja, para a Fazenda Penedo. Chegando lá, lógico, procurou buscar informação sobre ele, mas ninguém afirmava nada. A renomada professora Dona Teresa Cunha, mãe do Dr. José Américo, chamou o vovô de imaginativo. Dr. Alberto, pai de Alessandro do Sepuc, queria que o vovô deixasse a pedra com ele para estudos, mas o vovô não largava dela por nada. Seu Ivanildo do bar, avô de Carlos Henrique da Infolic Telecom, disse enquanto servia a vovô uma pinga: lascou, pedra do outro mundo, mas essa agora. O senhor Geraldo, pai de Júnior da GG Calçados, sempre muito sábio em suas opiniões, foi quem tranquilizou o vovô quando disse que também acreditava que a pedra era mesmo do outro mundo, mas que era para o vovô abrandar as expectativas, porque, não tendo outra serventia, a pedra continuava sendo só mesmo uma pedra. Tenho certeza de que se já houvesse censo PEG em São Fidélis naquela época, vovô não teria se desanimado ao ponto de guardar a tal pedra por quase 30 anos. Também, em março de 1920, ainda não existia Infolic Telecom. Então não houve o bochicho de agora, quando todos já sabem que o que caiu em São João do Paraíso, nesta madrugada de 15 de março, foi um meteoro. Ou melhor, outro, né? 100 anos depois, chamando a atenção de um monte de pesquisadores, cientistas e teóricos para Cambuci, querendo de todo jeito saberem onde teria ido parar a tal pedra. É claro que não vão achar, estão procurando em lugar errado. Veja se Cruzeiro tem carisma para isso. Só mesmo uma estação de campus para pensar um negócio desses. O Observatório de Brasília afirma que foi em São João do Paraíso. Inclusive, seu Almir, acadêmico e respeitável trovador daquela cidade, que conheceu muito o vovô, disse que todos estão falando por lá que quem pegou o pedregulho intergaláctico desta vez foi uma loura pedagoga que é de lá, mas trabalha em São Fidélis na SEMED. O nome dela é Ana Lúcia. Fomos lá perguntar à dona Rogéria, mas prudente, ela preferia aguardar o desfecho. Se a cambuciência aparecer com superpoderes, é porque é verdade, disse ela. Se bem que para mim, esse furdunço todo tem sido desanuviador, porque pelas características que os pesquisadores dão, agora eu sei que aquela pedra, trazida por vovô para a fazenda, era mesmo do outro mundo, e isso explica um monte de coisas. Neusimar Lacerda, Benedito Damião e o pessoal do SF Notícias também estão aí doidos para saber o que ninguém sabe: as serventias de uma pedra do outro mundo. Já caiu um monte delas pelo planeta, mas as serventias só o vovô descobriu. Logo, Jossa e eu fechamos contrato de exclusividade com o pesquisador, professor, mestre, doutor Fabrício do Censo PEG. Passamos para aquela instituição acadêmica todos os detalhes do ocorrido, com a condição de podermos publicá-los também no registro cultural, com intenção de investimento na imagem da marca, já que, pelo que judicialmente tudo indica, segundo o Dr. Claudinei, em breve esse jornal será nosso. E, sabendo disso, Celcinho Dutra, da distribuidora de gás, ontem mesmo nos mandou um tamo junto. Chocolate já era. Bem, a história mesmo só começou quando, depois de mais ou menos 29 anos, 8 meses,
uma semana e 2 dias, vovó, aboletada, começou a reclamar daquele pedregulho guardado no fundo do guarda-roupas embaixo dos travesseiros. Olha, Jorge, você deu um fim nesse malgrado, hein? Como o vovô não tomava providência, todos os dias, na hora de arrumar os travesseiros, entrava e saía ano, a mesma ladainha. Será onde estou com a cabeça que eu mesma não dou um sumiço nesse destroço, meu Deus? Dito e feito, quando o vovô deu por si, já era tarde. Ué, cadê a pedra do outro mundo que estava aqui? Vovó, sem o menor sobressalto, respondeu que o pedregulho estava lá dentro do rio junto com os outros, como deveria. Vovô, enfurecido, partiu para o rio com o fim de procurá-lo, mas, chegando lá, o que conseguiu foi um susto. As redes, os pulsares e as gaiolas arrebentados, os chumbos, os vergalhões despedaçados, os anzóis mastigados e cuspidos, tudo na grama da margem. Os peixes saltando e comendo folhas de galhos a mais ou menos 6 metros, 59 centímetros e 2 milímetros de altura. E a água também estava com um brilho diferente. Dias depois, descobriu a graviola que curava a doença ruim. E o resto da história, para quem ainda não sabe, conta, resumindo, o surgimento do cachorro veludo, que mesmo depois de morto e transformado num par de botas, ainda se arrepiava anunciando uma caça, o burro brilhante, que desatolava tratores e obrigou vovô a colocar pneus de talas largas, para-brisa e freios ABS na charrete. Te esconjuro, o burro corria para lambrecar tudo. O galo carijó, cujas esporadas serviam para bater o gado de corte na fazenda. O gato, que quando ouvia um barulho suspeito de noite, latia para fingir que era um cachorro. A raiz de mandioca, que roída por um porco, virou um túnel que ia até o outro lado do rio. A imensa porca que vovô colocava no sol para amolecer e facilitar a extração de uma gordura que quanto mais se extraía, mais abundava, da qual seu Demi, do queijo São Sebastião, diz guardar um barril até hoje, jurando de pés juntos que ele é afrodisíaca. E o pior é que muita gente acredita. César Gatão do Bar do Padeiro, Celso Cabreiro do Bar, Moreno do Naruto, Ronaldo da Paula Pneus, Grifo das Rádios Coroados, Silvio da Top Doces, Serginho do Vida Longa, Sormani da Estúdio do Corpo, Arilo do Frango, Joninhas do Solar, Janival das Elis, Zé Márcio da Prêmio, Kennedy Pedagogo, acreditam piamente. Os senhores Adaci Ribeiro, Zé Maria Coelho e Ataíde, Ricardo e Gustavo da LD Agrocentro, Moadir da Denise e Josemi, professor de matemática, afirmam categoricamente que a gordura é falsa. Giovanni, coordenador do Maria Firmina, e professor Manuel Chega-Chega, dizem que não sabem nada sobre a gordura afrodisíaca, mas que o tal queijo é uma delícia. Sei. Eu mesmo, até meus 8 anos, 3 meses, 1 semana e 6 dias, mais ou menos, não falava. Nessa idade, eu era tão fraco que não aguentava soprar nem a vela do meu bolo de aniversário. Quem me salvou foi aquela água batizada, aquela pedra do outro mundo, que hoje eu sei que é um meteoro, salvou não só a mim, mas também o meu amigo Jossa Cabeleireiro. Jossa sempre foi um pouco mais velho. Naquela época, ele já era um baita rapazola, 15 anos, forte como um tourinho, falando grosso, só que não conseguia de maneira nenhuma sair da 3ª série primária. O caso dele era muito sério. Até reagir, teve de tomar muita água da pedra de vovô, mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Não fosse aquela enchente de 1964 bater e levar tudo, a água daquele rio poderia ter ajudado muito mais gente. Olho para o meu amigo Grifo das Rádios Coroados e só me lembro de quanto ele sonha em regular o tamanho do corpo, a cabeça, de quanto Tchá-Tchá-Tchá deseja que o seu coração se torne tão valente quanto seu fígado, de quanto Calica e Toinho sonham em conseguir achar o defeito dos carros sem precisar usar o scanner. Aquela água hoje poderia inclusive fazer com que Ronilda da UPCP e de Zé Carlos se curasse da ojeriza que tem de câmera fotográfica. Com certeza, se aquele mulato grandalhão da Denisa tomasse um banho na água de vovô, ficaria mais esperto e não mais rodaria pelas padarias da cidade procurando rosquinhas de parafuso e nem reclamaria depois com a Isabela. Te esconjuro, nem na padaria Cesário tem isso. Nossa, pelo jeito, essas rosquinhas devem ser mesmo muito gostosas, observou Tânia, que é coordenadora na Maria Firmina, mas cismou de fazer extra na Denisa na parte da tarde. Já procurou lá na padaria Pão da Vida? Quando ela perguntou isso, eu pensei, mais uma para sofrer nas mãos da Isabela. Eu, de minha parte, juro que é verdade. Jornal Registro Cultural de São Fidélis. Acesse e se inscreva lá no YouTube.